Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, eu vou ler do verso 5 a 11, mas nós vamos meditar hoje do verso número 9 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11, nós vamos ler e meditaremos de 9 a 11. Ok? Antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e uma das formas pelas quais isso tem sido efetuado, é exatamente, ó Deus, quando o Senhor nos alimenta espiritualmente. O Senhor nos deu a Tua Palavra, nos tem dado a liberdade de poder tomá-la em nossas mãos para ler, para meditar, e nós te agradecemos por isso e rogamos que sejamos mais uma vez alimentados, que o Teu Santo Espírito haja em nós e possa desvendar os nossos olhos, de tal sorte que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, pois, a começar em mim, para que possa ler, explicar, aplicar e implementar a vida de cada um de nós com fidelidade, como o Senhor requer para os seus dispenseiros. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, a palavra de Deus diz assim, irmãos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Você já deve ter ouvido na sua vida cristã, ou quem sabe mesmo fora dela, que todo humilhado será exaltado. Já viu isso? Todo humilhado será o quê? Exaltado. Já deve ter ouvido também, e aqui é um texto bíblico, né? Que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Com estas falas, eu quero mostrar para os irmãos que a humanidade, de modo geral, tem conhecimento de que existe um estado de humilhação e um estado de exaltação. Existe algo relacionado com aquela condição mais baixa e também com a condição mais alta. E se perguntarmos, eu creio de que, de modo geral, as pessoas qual o estado que ela desejaria estar, certamente as pessoas não preferirão estar na humilhação. Elas vão querer estar o quê? No estado de exaltação, no mais alto grau que puderem. E esta é uma realidade que nos atinge também. Todavia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos, pela vida do Senhor Jesus Cristo, que para o Senhor Jesus Cristo realizar a sua obra foi necessário não somente que ele experimentasse a exaltação, a propósito ele já é Deus, já era Deus antes mesmo da sua encarnação, mas também foi necessário passar pela humilhação. Este foi o processo através do qual o Senhor Deus estipulou, a fim de que Cristo viesse ao mundo para salvar o seu povo. E nesse texto específico aqui, o apóstolo Paulo está mostrando para aquela igreja o que aconteceu com Jesus Cristo, e isto para que a igreja tivesse um referencial diante dos problemas que enfrentavam, acerca da conduta que eles deveriam adotar como crentes. Haviam demandas entre os irmãos, haviam situações que realmente eram muito delicadas e que poderia trazer um grande sabor para a igreja. E Paulo então entendeu, e eu creio inspiradamente, que para resolver esse problema, aqueles irmãos precisavam, como ele mesmo diz, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E isso implicaria em ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, inclusive o mesmo que houve em Cristo Jesus. Então, fica necessário aqui, patente, que precisaria falar de Cristo.
O que foi que aconteceu com Cristo Jesus? Que nós precisaríamos aprender, diriam os irmãos, para que pudéssemos ter essa vida humilde e que glorificasse a Deus, uma vida digna do Evangelho. Então, Paulo toma estes versos, do capítulo 2, 5 até o 11, para explicar exatamente o que aconteceu com Cristo Jesus e que isto servisse de modelo para aqueles crentes na sua vida diária. A primeira coisa, portanto, que o apóstolo Paulo fala sobre Cristo Jesus é exatamente o seu estado de humilhação. Então, esse texto ele vai trazer esses dois estados, tá? Tanto o estado de humilhação quanto o estado de exaltação. O de humilhação nós já vimos na aula passada, né? no estudo passado. Entendemos o que aconteceu aqui, que Deus tomou a forma humana, isso foi uma humilhação para ele não abriu mão da sua natureza divina, mas ele se submeteu à lei, ele se submeteu a esta nossa condição, a da criatura, e isso foi para ele o quê? Uma grande humilhação, e esta humilhação começou desde o momento da sua concepção até o momento do seu quê? Sepultamento. Então, toda a vida de Cristo aqui na terra, não é? Nesse período compreendido entre a sua concepção e o seu sepultamento, se constituía um estado de humilhação. Foi realmente algo muito sério, grave e muito difícil, logicamente, para o nosso Redentor se submeter a isso. Não foi impossível, mas foi algo difícil, duro pelo que ele passou. Para você ter uma noçãozinha disso, basta você lembrar das palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo quando da sua crucificação, né? E eu creio que a mais dura tenha sido esta: Deus meu, porque o quê? Me desamparaste, né? Então imagine a que condição ele foi reduzido. Assim sendo, o apóstolo Paulo mostra isso. Então, se tinha alguém na igreja que não queria passar por esta condição de humilhação, se ele entendeu o que Cristo fez, e o que fez não por ele em si, mas para nos salvar, certamente ele agora teria uma nova percepção disto. Mas aí vem a questão seguinte: será que essa condição pela qual Cristo passou, ela foi permanente? Será que ele ficou sempre nesse estado de humilhação? Houve alguma mudança? E qual o efeito disso em nós? E aí, irmãos, eu creio que uma das coisas que esses versos 9 a 11 nos traz, não somente a informação, né, o conteúdo acerca do estado de exaltação, mas mostrar o seguinte, que depois do estado de humilhação, vem o estado de o quê? De exaltação. Então, depois de toda a dificuldade que poderia ser experimentada pelo Senhor, e de fato foi plenamente, ele foi o quê? Exaltado, e que nós nele, ao nos humilharmos como ele se humilhou, guardadas as proporções, também experimentaremos diante de Deus e um dos outros este estado de exaltação, esta bênção que ele nos dá de termos o privilégio de vivermos numa nova condição. Mas para que isso acontecesse, logicamente os irmãos precisam entender sobre esse estado de humilhação. E aí eu queria que você voltasse seus olhos para o verso 9 até 11, versos 9 a 11 desse texto, porque ele vai falar exatamente sobre esse estado de exaltação, né, que o Senhor Jesus Cristo experimentou. Olha bem, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ok? Deus o exaltou sobremaneira. A primeira informação que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto é que Deus foi este que agiu para exaltar a Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que Cristo não era Deus, mas eu estou dizendo que houve uma ação de uma das pessoas da Trindade, no caso o Pai, para exaltar o Filho, ok? Então, o Pai exaltou ao Filho. Então, é isso que Paulo está dizendo quando ele diz: pelo que também Deus o exaltou. Então, foi uma ação das pessoas da Trindade. Então, o Pai não somente enviou ao Filho e o habilitou por meio do seu Espírito para realizar sua obra e o conduziu na humilhação, mas o Pai também estava presente na exaltação. Então, Deus exaltou ao Filho. É isso que está sendo dito aqui. E essa exaltação, há um intensificador aqui, que é exaltou sobremaneira. É importante que você entenda isto aqui, porque o que Paulo está querendo dizer, na verdade o que ele disse,
é que o que Deus fez por Cristo é diferente e ímpar com qualquer outro ser. Então, jamais nós seremos exaltados da mesma forma que Cristo foi. Jamais nós atingiremos esse nível de exaltação. Por quê? Porque nós não somos Deus. Então, se porventura alguém tivesse ali a pretensão de se parecer com o Senhor até o ponto de se assemelhar dessa forma, não, não é possível. Porque essa exaltação, somente Cristo experimentou nesses termos. Por isso que a palavra aqui é muito especial e específica para Cristo Jesus. Deus o exaltou o quê? Sobremaneira, foi de uma forma diferenciada. Nenhum outro ser poderá experimentar isto. Somente quem? O Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode experimentar isso. Então, é lógico que nós teremos a bênção de irmos morar com o Senhor, seremos glorificados, haverá em certa medida uma exaltação, porque nós sairemos desse estado que estamos hoje, debaixo do pecado, para um estado novo dado pelo Senhor, mas jamais chegaremos ao estado de Cristo Jesus, jamais, impossível isso, ok? Então, ele exaltou o quê? Sobremaneira. E aí, logicamente, que o apóstolo Paulo, diante desta descrição de exaltação, ele vai mostrar que houve não somente essa exaltação acima de tudo e todos, mas ele deu também um nome que está acima de todo nome. Agora, outra coisa importante, quando você vê assim que ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, é importante que você entenda que Cristo não perdeu o nome quando veio à Terra, ou ganhou outro nome quando foi assunto aos céus. Não, ele não está dizendo isso, não houve a mudança de nome. Ele está dizendo aqui do reconhecimento desse nome público, ok? Então, esse nome que foi dado, é o sentido do nome que houve este reconhecimento, essa extensão desse nome. Então, não haverá alguém, ou qualquer pessoa, que não reconheça o nome de Cristo Jesus. Por quê? Porque o nome dele foi exaltado acima de tudo e todos, de tal maneira que ele diz que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando Lucas, o evangelista, no livro de Atos, vai falar sobre salvação, ele vai dizer o seguinte, que Deus, o nome de Cristo, é o nome pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. E não há outro nome, nem em cima do céu, nem abaixo da terra, que se opere esta salvação. Ok? Então é nesse sentido. É o nome que está acima de todo nome, é o nome poderoso, ok? Isso é muito importante, irmãos, a gente tem que entender esta relação que há, desta primazia do Senhor Jesus Cristo, da sua superioridade. Nesse sentido, portanto, eu queria que você, comigo, abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, por favor. Abriram? Verso de número 13, vou ler a partir daí, Colossenses 1, 13. Olha o que é dito. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primórdio de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, o nome de Cristo está acima de todos, porque ele tem o quê? A primazia. Não há outro maior do que ele. De tudo que existe, que foi criado, visível e invisível, não tem outro nome maior do que de Cristo Jesus. Ok? Isso é muito importante que você entenda. Porque aprove a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse comigo todas as coisas, consigo mesmo digo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, note bem que a abrangência da obra e pessoa de Cristo não é sobre a terra somente, é sobre a terra e sobre os
céus. Então, quando você vai para Filipenses 2, que diz o nome que está acima de todo nome, não há nada que não esteja abaixo de Cristo Jesus, ok? Então, isso se construiu no estado de exaltação. Agora, note bem que isso está em perfeito contraste com o estado de humilhação. Se você virar, você vai perceber o que aconteceu. Por exemplo, ele se submeteu às leis, sendo ele o legislador, juiz também. Ele se submeteu às autoridades, sendo ele aquele que constitui as autoridades. Então ele ficou abaixo dessa estrutura. Quando ocorreu a exaltação, virou, agora ele está acima de tudo. Ele não deixou de ser Deus quando estava submisso, ok? Não deixou de ser Deus, mas agora a condição mudou, ele está acima de tudo e de todos. Nome que está acima de todo o nome. Agora veja, por favor, olhe comigo mais uma vez o capítulo 2, verso 10 agora. Por que Cristo experimentou isso da parte do Pai? Por que o Pai fez isso com Cristo Jesus? Por que Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome? Agora ele diz, a finalidade disso, para que ao nome de Jesus, ou seja aqui, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Primeira coisa, a ideia de dobrar aqui é de reverenciar, ok? Então, dobrar é o quê? Reverenciar. Então, em outras palavras, você poderia colocar assim, para que diante de Jesus, do nome dele, todos o reverenciem, sem exceção, todos, indistintamente, não importa quem seja. Como é que ele mostra isso? Veja aí, nos céus, então pense nos anjos, todos os anjos que estão lá com o Senhor, todos vão se dobrar diante de Jesus, então, na região celeste, tá? Pense agora na terra, os homens, todos, crentes ou não, todos se dobrarão. Agora pense debaixo da terra, no inferno, todos também, os anjos maus e aqueles que foram reprovados pelo Senhor. Então, diante de Cristo, quer no céu, na terra ou debaixo da terra, sem exceção, o que é que todos terão que fazer? Se dobrar diante do Senhor, de Cristo Jesus. Todos. Agora, uma coisa interessante, é que ele diz assim, Deus o exaltou sobre o quê? Sobremaneira. Então, eu vou tentar aqui explicar para os irmãos. Imagine, céus, ok? Terra e embaixo da terra. 3 níveis, percebeu? Jesus está nesse nível aqui, ele é maior, nesse nível, nesse nível. Nesse céu, nesse terra ou embaixo da terra? Qual o nível que ele está desse? Ele está acima dos 3. Ele foi exaltado o quê? Sobremaneira. Entenderam? Então ele está acima do mais alto nível. Não tem ninguém maior do que ele. Entenderam, irmãos? Então, é isso que ele está dizendo. Todo do joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diante de quem? Daquele que está acima de todos estes. Não tem outro maior. Mas não somente se dobrar. O que é que terão que fazer também? Por favor, veja agora o verso 11. Além de se dobrarem diante do Senhor, eles terão que também fazer o quê? Confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? Então, lembremos o seguinte, nosso Deus é onisciente, certo? Ele sabe o que está passando dentro de nós, dentro de qualquer ser, ele conhece tudo. Imagine que alguém se prostra diante dele, mas cerra os lábios e não diz nada. Valeu? Não. Não vai ser só se dobrar, não. Vai ter que dobrar e confessar. O ato de confissão é um ato verbal. Ele vai ter que verbalizar. Jesus é Senhor. Para muitos, e eu me refiro àqueles que não são salvos, isso vai ser uma grande o quê?
Humilhação. Então imagine aquele que se submeteu às autoridades, agora tendo diante de si, dobrados, com os joelhos dobrados, todos aqueles que não quiserem se submeter a ele, mas vão ter que submeter. E não somente isso, vão ter que submeter e vão ter que fazer o quê? Confessar. O que vocês acham? Quando eu estava pensando nesse texto, veio à minha mente aquela situação dos amigos de Daniel na Babilônia. Vocês lembram? Fizeram aquela estátua enorme, não é? E disseram que quem não dobrar e confessar ia ser o quê? Condenado. Qual era a condenação? A fornalha. Ele disse: olha, eu quero ver quem é que vai te livrar de fazer isso. Eles confessaram? Disse: não, não vamos confessar não, não podemos fazer isso. Eu quero ver quem é que conta quem vai livrar, eu não sei. Eu só sei uma coisa: nós não nos dobraremos, nós não confessaremos essa divindade pagã. Não vamos fazer isso. E por conta disso morreram. Agora, estes que submeteram os amigos de Daniel, caso não tenham se arrependido, eu acho que não se arrependeram, todos eles terão que fazer o quê? Se dobrar e confessar que Jesus é Senhor. Para a glória de quem? De Deus Pai. Para a glória do Pai. Então, note bem, irmãos, que Paulo está mostrando aqui para aqueles irmãos, que tudo aquilo pelo que Cristo passou, conta em nosso favor, e trouxe para ele ainda maior glória. Então o processo, esse caminho da humilhação foi necessário, mas não para permanecer nessa humilhação, mas para ser o quê? Exaltado. E volto a dizer, não estou dizendo que ele não deixou de ser Deus, não, ele continuava sendo Deus, mas houve esse processo de submissão à própria criação dele, quando, por exemplo, se submeteu às autoridades a ponto de ser morto por elas. Meus irmãos, eu quero ainda explicitar uma outra coisa nesse texto. A ideia de Paulo aqui é mostrar esse fluxo de humilhação e exaltação, mas é necessário que a gente lembre também em que consistiu esse estado de exaltação, ok? E aí eu preciso recorrer ao nosso catecismo maior, porque são 4 coisas que refletem a exaltação de Cristo, ok? A primeira coisa, sua ressurreição. Então Cristo já entrou no estado de exaltação quando o quê? Quando ressurgiu ao 3º dia dos mortos. Já foi o primeiro momento da sua o quê? Exaltação. A segunda coisa foi quando ele passou pela ascensão. Lembra? Abra a Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Verso 6. O da ressurreição vocês lembram, né? Mateus capítulo 27 e 28 vai falar da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aquela transição entre a humilhação e a sua exaltação. Então a primeira parte da exaltação é a ressurreição, ok? Segunda parte, a ascensão. Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou, digo, pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus, agora aqui a ascensão, o momento exato, né? Elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Então foi a última vez que ele foi visto por esses discípulos, né? Então aqui consiste em quê? A ascensão. Terceiro estágio é o estado de assentar-se à destra do Pai. Então, nesse sentido, por favor, vamos abrir Apocalipse, capítulo 1, por favor. Apocalipse 1. O
Ouviram? Abriram? João, verso 4, vou ler a partir daí, tá? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, porque ele foi assunto, há de vir, ok? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, do seu trono. Quem é que está no trono? O próprio Cristo Jesus. Agora, vá, por favor, para este mesmo capítulo, verso de número 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com veste talada e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos e alvos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado na fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse Cristo exaltado, diante do trono estavam esses que viram, quem? Cristo Jesus. Então, note, foi ressurreto, foi assunto, e está o quê? Assentado, soberanamente. E ele também há de voltar. O texto que eu acabei de ler, lá de Atos 1, também vai mostrar que do jeito que foi visto, também o quê? Voltará. Então, o quarto estágio da exaltação de Cristo é exatamente a sua volta, sua segunda vinda para juízo. Então, é importante você ter em mente isso. Paulo, em Filipenses 1, não está se detendo a descrever esses aspectos, todos, detalhadamente, como eu disse. Todavia, eles estão aqui inseridos. O que seria a exaltação? A ressurreição, a ascensão, o assentar-se à direita de Deus Pai e a sua segunda vinda, em glória, para julgar tudo e todos. Oportunidade essa, certamente toda a língua confessará que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Dito isso, irmãos, que implicações tem para a nossa vida esse texto que fala de Cristo Jesus? A primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos é para que você tenha uma noção do que Cristo fez por você. Olhando tanto para a sua humilhação quanto para a sua exaltação, veja o que Jesus fez por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Ele se submeteu a todo esse tipo de situação, foi exaltado, tudo isso para estar lá à direita de Deus, intercedendo por nós, para nos salvar. Lembre disso. Ele passou por isso por um propósito muito nobre, a sua própria glória e a salvação do seu povo. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem as querelas, nos nossos relacionamentos, e não paramos para pensar no princípio, o meio e o fim das coisas. Já pensou se Cristo fosse olhar somente para a humilhação, e não contemplasse a exaltação, e o efeito disso final para o seu povo, para o seu Pai? Então, lembre disso, olhe para Jesus, lembre do que Ele passou, lembre o que Ele tinha em mente para fazer, e quando a gente olha dessa forma, certamente nós submeteremos com maior compreensão, com maior docilidade, as coisas pelas quais temos que passar aqui para viver e agradar a Deus. Olhe para Jesus. Não é à toa que o escritor aos Hebreus nos dá exatamente esta ordem: olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, entenda o que Ele fez e olhe para Ele. Então, todas as vezes que você tivesse mais lá, sua relação com sua esposa, rapaz, eu vou ter que me humilhar, vou ter que falar com ela. Pois é, Cristo se humilhou. Mas Ele também foi exaltado, então depois da humilhação vem as bênçãos, a restauração do relacionamento, o refazer de uma amizade,
Então contemple o quadro todo, não somente parte dele. Veja o que Cristo passou e entenda que Ele fez isso para a glória de Deus e para o nosso bem. Nós também deveríamos fazer a mesma coisa em nossos relacionamentos, para a glória de Deus e para o nosso bem. A segunda coisa que, ao olhar para esse texto, eu queria que você pensasse também, querido irmão, é que Deus estava guiando toda essa história, tanto na humilhação quanto na exaltação. Note que no início eu disse para os irmãos, pelo que também Deus o exaltou. Lembra que eu disse? A ação do Pai, tanto conduzindo o Filho à terra, como também o exaltando, o Pai agindo. Não, Deus em sua providência, guiando todos os estágios da vida de Cristo. E Ele faz a mesma coisa conosco. Então não pense que a sua vida está desgovernada, porque você está passando por alguma humilhação. Não pense isso. Pelo contrário, se isso estiver decorrendo, sobretudo, do fato de você estar vivendo para Cristo, por Cristo, em Cristo, Deus está no controle disso. Lembre disso. E estando no controle, Ele não somente vai te conduzir aos momentos de dificuldade, mas também de glória, em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que aqui você vai ser glorificado, até porque isso acontecerá futuramente. Eu não estou dizendo que aqui os seus problemas irão acabar, isso é uma falsa promessa, mas estou dizendo que Deus, o nosso Deus, está no controle, e assim como Ele conduziu a vida do seu filho, Ele também conduz a minha e a sua, tanto nos momentos de humilhação, quanto também nos momentos de exaltação. E é muito bom nós sabermos que estamos nas mãos do Senhor. Não tem coisa melhor. Então o Pai confiou a sua vida, o Filho confiou a sua vida ao Pai. Nós também deveríamos fazer a mesma coisa. Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos. Se for necessário sofrer, sofremos. Se for necessário ter algum momento de glória, também nós teremos. Afinal de contas, foi inclusive este o aprendizado que o apóstolo Paulo teve. Lembra disso? No final de Filipenses, capítulo 4, ele traz uma lição e diz assim, olha, digo isto, verso 11, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me... Então é muito fácil dizer tudo posso, quando está tudo exaltado, na bonança, e no momento da dificuldade. Então lembre, Deus está guiando a nossa vida, tanto nos momentos de humilhação, como também de exaltação. E a terceira e última coisa que eu queria que você lembrasse, é que o apóstolo Paulo está dando aqui para aqueles irmãos um modelo, não é? Ele olha para Cristo, vê a obra de Cristo e diz, esse é o quê? É o modelo. É o modelo. Mas aí, ele inicia dizendo, tende em vós o mesmo sentimento. E aqui é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fala tanto de sentimento, né? Já viu as pessoas falando sobre sentimento? É o sentimento de raiva, ou ira, é o amor que sente pelo outro e tal. Mas aqui Paulo diz, olha, tenha o mesmo sentimento, a mesma disposição interior que houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, não se deixe guiar por aquilo que você quer. Guie por aquilo que você tem que ser em Deus. Porque se você for guiar a sua vida, porque você acha que deve ser certo, você quer, isso é um desastre. Por isso que ele diz, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não faça diferente disso, porque esse é o caminho para que experimentemos a glória em Cristo Jesus. Um sentimento contrário ao dele, meu filho, certamente será de grande prejuízo para você e para aqueles que estão ao seu redor. Então, subjugue os seus sentimentos, mortifique-os e passe a ter os sentimentos de Cristo, as disposições de Cristo, as inclinações de Cristo, porque o seu Espírito habita em nós e deve nos guiar também deste modo.
que Ele tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude. Amém.